Em que caso um desenho poderá ter proteção pelo direito autoral ou pelo direito industrial? Poderá haver plágio entre institutos diferentes? A partir de que momento o desenho começa a ser protegido pelo direito da propriedade intelectual? Eu sou o professor Marcos Wachowicz e iremos trabalhar essas questões agora. Os desenhos, enquanto expressão estética e artística, são protegidos pelo direito autoral. Uma criança, rabiscando uma folha de papel, exterioriza sua criatividade e, se for original, terá proteção pelo direito autoral. Isto independentemente de ser menor. Quem responderá serão os próprios pais. A proteção pelo direito autoral começará a partir da sua publicação ou divulgação, segundo a Lei 9.610 de 98. Percebam que este exemplo dos desenhos, feito por uma criança, por um menor, se forem digitalizados e colocados em sites da internet, ou ainda colados em post em redes sociais, qualquer que seja a hipótese, com a divulgação, todos os desenhos disponibilizados na internet estarão, a princípio, protegidos. Assim, copiar e colar um desenho de um outro trabalho numa colagem, num post, ter-se-á antes que pedir previamente a devida licença, ou, no mínimo, colocar o nome do autor, pois a omissão acarretará em plágio. Mas a pergunta é: poderá um desenho ter proteção pelo direito autoral e pelo direito industrial? Vejam bem, o desenho, sempre que tiver aplicabilidade industrial, sempre que for industrializado, estará afeto à Lei 9.279 de 96, isto conforme determina o artigo 95. O desenho industrial também é chamado de design, que significa projeto ou desenho. Refere-se tanto a uma combinação de traços, cores, figuras inerentes a um objeto de consumo, com o intuito de distingui-lo dos demais produtos, como um frasco de perfume, estampas de tecidos ou até a aerodinâmica de um carro. Mas quando adicionamos a palavra gráfico, estamos também falando de elementos visuais. Logo, design gráfico é desenvolver um projeto para solucionar um problema por meio de elementos visuais. O desenho industrial necessita obrigatoriamente de registro junto ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Isso segundo o artigo 109 e 236 da Lei de Propriedade Industrial. O registro tem prazo de duração de 70 anos, contados do depósito, e pode ser prorrogável por 3 períodos sucessivos, então, ao todo, no máximo 25 anos. A propriedade do desenho industrial adquirida pelo registro confere ao titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de reproduzir, usar, colocar à venda, vender, importar, tudo a teor do artigo 187 da lei. E ainda, o titular é assegurado o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem atos como produzir, usar, colocar à venda, vender, etc., segundo o artigo 188 da Lei de Propriedade Industrial. Agora vamos à pergunta: poderá um desenho ter proteção pelo direito autoral e pelo direito industrial? E ainda, poderá haver plágio entre os institutos diferentes de desenho industrial e de desenho protegido pelo direito autoral? Para responder essas questões, vamos exemplificar analisando um caso recente que foi noticiado pelos jornais e está ainda sendo analisado pelo Poder Judiciário. Segundo o que foi noticiado em março de 2022 no site G1 da Globo, Felipe Silva, que é designer, é autor, está processando o Clube Regatas do Flamengo, do Rio de Janeiro, e a empresa Brasiline de material esportivo por acusação de plágio em camisetas, numa demanda judicial que pode atingir a 3,5 milhões de reais, que tem ainda como requeridos secundários outros grandes times do futebol brasileiro, como o Atlético de Minas, o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco da Gama. Isto porque, em 2018, quando Felipe Silva defendeu seu trabalho de conclusão de curso, TCC, na sua faculdade, elaborou neste trabalho desenhos de peças de vestuários, de materiais desportivos para camisas de clubes de futebol do Campeonato Brasileiro. E após a sua defesa, divulgou essas peças, esses elementos de desenhos, nas redes sociais, para que houvesse feedback das pessoas, dos profissionais da área.
Segundo Felipe, esses projetos de layout foram bem aceitos e algumas dessas camisetas criadas por Felipe viralizaram na internet. Alega Felipe que quando divulgou nas redes sociais, o fez destacando não se tratava de comércio, que não se tratava de uma venda de produtos ou de uma loja de materiais desportivos, mas sim de um projeto acadêmico e que todo o material era fictício. Aqui nesse caso, a proteção dos desenhos do Felipe se operou pelo direito autoral, iniciando a partir do momento da defesa, quando houve a apresentação dos seus desenhos no TCC, no trabalho de conclusão de curso. E a posterior divulgação dos desenhos na internet e nas redes sociais ainda comprova uma ampla divulgação deste material. Ocorre que, como alega Felipe na sua petição inicial do processo ajuizado, os seus desenhos foram utilizados pela empresa Brasiline como base de layout para a elaboração de camisas do Flamengo e de outros grandes clubes, como vocês podem ver das notícias divulgadas também com relação à camisa do Cruzeiro, elaborada por Felipe no seu TCC em maio de 2018 e a sua semelhança com a camisa do Real Madrid de novembro de 2018. O clube Regatas Vasco da Gama, segundo notícias, respondeu nos autos do processo com um pedido de acordo judicial, oferecendo nos autos oferta em caráter de indenização que ainda aguarda uma resposta em juízo. Assim, vocês podem ver que um desenho poderá ter proteção pelo direito autoral e pelo direito industrial. Mas será que pode haver plágio entre esses institutos de direitos? A resposta é perfeitamente possível se admitir a ocorrência de plágio entre um desenho artístico que está protegido pelo direito autoral e que tenha sido publicado ou divulgado. E, eventualmente, se este desenho for utilizado como base de layout de um produto, como um lustre, um frasco de perfumes ou outra forma externa do produto, teremos também uma discussão sobre plágio, pois tal incorporação num desenho industrial pode sim se caracterizar como plágio, se for comprovado que a usurpação de autoria do legítimo autor criador do desenho original foi perpetrada. Para conhecer essas e outras notícias sobre direitos autorais e propriedade intelectual, se inscreva no canal.